Olá, estamos dando sequência ao estudo do capítulo 13, Reencarnação, da obra de André Luiz, Missionários da Luz, a psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo muito importante para os nossos conhecimentos, no que tange à questão da união nossa de espíritos à matéria, é um dos capítulos mais longos deste livro. E nós estamos dividindo as gravações deste capítulo em partes, provavelmente serão 5 ou 6 partes, esta se tratando a terceira parte. Nessa parte do capítulo, diante das questões mencionadas por Alexandre a respeito da união sexual, no caso que vai acontecer para a reencarnação de Sigismundo, no casal Adelino Raquel, André Luiz é cheio das suas dúvidas, que na realidade mais são formas de nos ensinar e de nos esclarecer a respeito deste assunto. Ele nos traz aqui, nesta parte do capítulo, umas explicações de Alexandre profundas a respeito das uniões de uma forma geral e da união sexual aqui na Terra. Então, diante do que mencionara Alexandre a respeito da união sexual e designar o trabalho criador como seu objetivo sagrado, crivou André de interrogações ansiosas. Alexandre, porém, não se mostrou surpreendido e ouviu as perguntas de André com imperturbável serenidade, e quando André se coloca na atitude expectativa, Alexandre responde amavelmente. O sexo, André, tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano. Com referência ao assunto, basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo das relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, André, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nestes planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Veja que diante desse esclarecimento de Alexandre, nós aqui na Terra, infelizmente ainda apegados às nossas imperfeições e muito presos ainda à nossa animalidade inferior, né? A prática do sexo se prende como se fôssemos ainda os animais irracionais, né? É preciso muita vontade, muita consciência espiritual para nós nos elevarmos na prática sexual aos campos de verdadeira elevação. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, que me referia a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aqueles que amam, sem ser o objeto exclusivo das uniões.
O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi, diz André, que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário, André, deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-las tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas, ou seja, dentro das forças genéticas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, André, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações perosas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações, não há verdadeiramente sentimentos. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiência proveitosa, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade, substituamos as palavras união sexual por união de qualidade. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essas uniões de qualidades, André, entre os átomos chama-se magnetismo planetário da atração. Entre os elementos químicos é conhecido pela lei da afinidade, mas entre as almas, André, denomina-se amor. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do nosso aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime, não representam, porém, os únicos serviços no setor da criação divina. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas, André. As primeiras exigem as disposições da forma a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do caráter de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processos maravilhosos da eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas sublimes do universo sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre faz agora uma pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado, nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, André, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, centil por centil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta recebe a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra.
Todo o ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são estas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Esta punição, evidentemente, não se trata de castigo, mas nada mais do que a reparação que a própria lei de Deus, a lei universal, que é imutável, se esteja estabelecida na reintegração nossa às linhas gerais da harmonia do universo. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu. Ninguém contesta, André, este caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas como em toda parte sobre as bases da lei universal, do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuam à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação no caminho da sua reparação. Aos demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai liberando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição porque aprende a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação, da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que receba o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Nós ainda, nas nossas imperfeições, ainda necessitamos das sensações fortes da união sexual, mas ainda desconhecemos as belezas do amor mais elevado, mais espiritualizado, que comungam as almas em evolução. Brevemente, talvez nós consigamos atingir estes patamares evolutivos. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou. Não há, André, criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde estas qualidades se equilibram no seio da divindade.
Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu, e o venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ainda, ansioso, um instante de tornar as observações do caso do Segismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso que, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava agora diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com assistência dos construtores ali presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: André, este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas a fim de certificar-me até que ponto poderemos nós colaborar em favor do nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei tão somente a observar Sigismundo, que parecia ali extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe escutavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão de que se encontram no limiar da nova experiência terrestre. É sabido que todos nós, quando no plano espiritual, vivenciamos uma existência muito, mas muito melhor e feliz do que aqui nos encontramos. E o retorno, ainda que por nossas vontades, às lides da matéria aqui no corpo terrestre, né, sempre é por demais penoso, né? Assemelha-se a nós a nos afundarmos em charco lodoso dentro da existência para que possamos executar serviço da nossa própria salvação. Já estive mais animado, diz Segismundo. Entretanto, agora falece minha energia. Sinto-me fraco, incapacitado, enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi, confortando. A sua oportunidade de redenção é das melhores, Sigismundo. Além disso, muitos companheiros seguiram de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair novamente. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando o meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante das suas atuais realizações. Restaure a sua fé,
Regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira de nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o seu padrão e suas forças morais. Sigismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga das preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, Alexandre, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente, André. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. É sabido nos trabalhos mediúnicos a qual muitas vezes participamos, de que há espíritos que, sem esta consciência espiritual, sem essa educação, desencarnam e permanecem ligados, presos à crosta terrestre, nos lares que habitavam, junto daqueles entes com os quais conviveram esta última encarnação, sem, na maioria das vezes, terem a percepção de que desencarnaram. Acham-se que, como de fato estão vivos na vida real, que é a espiritual, mas acham-se ainda presos à matéria. Então, falta-nos a todos ainda, a grande maioria da humanidade, a consciência espiritual, a consciência de quem somos, espíritos imortais. Nestas necessidades é que precisamos nos aprimorar. E temos, segundo as próprias informações do Chico Xavier, esta obra de André Luiz, que traz para todos nós essa iniciação na nossa consciência espiritual. Continuando, repetindo aqui mais um pouco o trecho. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta na frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retomam a existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas, nem sabem que vão reencarnar. O trabalho inicial que a rigor lhes compete na organização do feto passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam do nosso plano. São inúmeros os que ingressam à crosta nessa condição, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se ao Herculano e aos construtores nestes termos:
Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega do nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia ser o chefe do grupo em operações, abraçou Alexandre comovidamente e falou: Contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu Alexandre. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano caso viesse a conhecer a extensão das nossas tarefas? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção aqui desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. Ou seja, o profissionalismo, a ética do médico ao proceder junto do casal, o auxílio ao parto do bebê nascituro é com as mesmas características que no plano espiritual, as entidades espirituais que nos auxiliam, o espírito a unir-se ao corpo da matéria, dotam-se da mesma ética, do mesmo auxílio em nome de Deus nosso Pai. Repetindo esse trecho, em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, é claro, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou de resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoada, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual? Ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorri em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. André, não será necessária a nossa presença no ato da união celular, do ato sexual. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: Nós temos tempo, fique tranquilo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Mas, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Ah, isto não, diz Alexandre. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garante a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-lhes
às zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não deve esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto da participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhe partilham as emoções da natureza fisiológica, induzindo-os às mais dolorosas viciações. Da mesma forma que os demais vícios aqui na Terra, como o tabagismo, o alcoolismo ou as drogas ilícitas, né, onde atraímos espíritos desencarnados, evidentemente, à condição dos nossos vícios peculiares, né, nós nos acompanhamos de todos esses que buscam das emanações que saem do nosso corpo físico para satisfazerem aos seus próprios vícios, né? Seja na área que for. Igualmente como no tabagismo, alcoolismos e drogas, a viciação sexual atrai outros tantos espíritos cuja sensação dos atos aqui praticados de uma forma mais animalesca, mais selvagem, vamos dizer, satisfazendo as suas sensações inferiores, atraem igualmente estes outros espíritos, né? Por isso que devemos orar e vigiar, conforme Jesus nos afirmou, para que nós possamos nos ligarmos à espiritualidade superior e não às nossas influenciações ainda mais baixas e negativas. Retornando um pouco, tornam-se estes seres vítimas inconscientes de grupos perversos que lhe partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão atrair a miserável condição inferior sequiosos que vivem de prazeres criminosos dominados por estranha e incoercitível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi agora com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha da situação em todos os lugares, ou seja, da nossa sintonia. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o meu raciocínio. Entendo, Alexandre, a magnitude das suas elucidações. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, André, disse Alexandre veementemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exigem a presença enobrecida são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vez no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus, diz André, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância ainda a ser vencida. Você diz bem, André, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo.
É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Calei-me. E Alexandre pensativo entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. E aqui nós interrompemos essa terceira parte do capítulo 13º, Reencarnação, esta parte bastante elucidadora das questões das uniões sexuais, muitos de nós ainda presos às nossas animalidades, às nossas condições ainda inferiores da existência carnal, mas que com os devidos esclarecimentos espirituais de que somos dotados, principalmente pelo Evangelho de Jesus, né? Nós estamos, se Deus quiser, a caminho da nossa evolução, deixando para trás as nossas sensações animalescas e perpetrarmos os nossos sentimentos mais angelicais. Obrigado por acompanhar estes nossos estudos e brevemente traremos a quarta parte deste capítulo. Fique com Deus e muito obrigado.